Como que eu encontro a passagem? Qual hospedagem escolher? É só chegar no aeroporto e embarcar? E o dinheiro? Como é que eu levo? Se você tem essa e outras perguntas em relação a como planejar uma viagem internacional, fica comigo nesse vídeo que hoje eu vou te mostrar 7 passos para você planejar sem perrengue nenhum e replicar isso para todas as suas viagens. A gente acha que planejar uma viagem internacional dá muito trabalho, gasta muito dinheiro, é impossível, é muito complicado, principalmente se você é daquela pessoa que só entra no site da companhia aérea, procura passagem ida e volta e acha que isso é planejar a viagem. E se eu disser para você que tem um jeito de planejar uma viagem muito mais prático, muito mais fácil, em 7 passos que você vai conseguir não só viajar, planejar sua viagem nos sonhos, como viajar muito mais. Você pode utilizar esse passo a passo para viajar agora em 2025 ou qualquer ano que você quiser. Então vamos lá, começando pelo passo 1, que é a escolha do destino. Se você já tem aí uma lista de destinos que você adoraria conhecer, eu sei que normalmente a gente tem muitos destinos que a gente gostaria de conhecer, fica até difícil de escolher qual ir primeiro ou qual ir a seguir. Se você tem essa dúvida, então eu aconselho você a fazer 3 tipos de listas. Lista do destino dos seus sonhos que é inegociável, ou seja, você não abre mão de conhecer esses lugares, você quer muito conhecer, então essa lista é a sua preferencial. Você também vai fazer uma lista de destinos ou oportunidade, ou seja, quando aparece aquelas promoções que a gente vê e não pode perder, que é uma passagem muito boa, ou você ganha um sorteio, ou você vai pela conta da sua empresa, né, acontecer uma oportunidade de trabalho. Então, oportunidades que aparecem no nosso caminho, a gente está pronto para viajar. Então, se acontecer isso, são cidades, são países que você gostaria de conhecer, caso tivesse essa oportunidade. E a terceira lista são de destinos mais fáceis, ou seja, aqueles que não são tão burocráticos ou eles são mais próximos para você chegar. Como, por exemplo, se você mora aqui no Brasil, você tem aí os países do Mercosul, que além de você só precisar do RG para acessar esses países, são bem mais rápidos de chegar. Tenha em mente que essa lista de destinos ela pode mudar, porque afinal de contas seus gostos também mudam ao decorrer aí da sua vida, então nada vai ficar ali muito certinho, muito batido na pele. Pode acontecer de que você coloque um destino na lista e mais pra frente você não tenha mais vontade de conhecer, ou acontece de você querer adicionar outros, isso não tem problema. Uma opção também é você colocar destinos que estão dentro do seu orçamento no momento, então você vai fazer a pesquisa aí de quais são os destinos que você gostaria de viajar, ou quais são os destinos, né, a média de gastos para cada destino, e aí você percebe que aquele destino ele tá dentro do orçamento, então você pode começar a planejar sua viagem desse jeito. O segundo passo é escolher quando e por quanto tempo você vai viajar. Aí você vai levar em consideração quando que você pode viajar. Você é uma pessoa que só consegue viajar uma vez por ano devido ao seu trabalho, só tem férias uma vez por ano, ou tem férias 2 vezes por ano. No caso de viagens internacionais, são viagens que a gente precisa de mais tempo. Não adianta eu querer ir para a Europa, por exemplo, durante um fim de semana ou um feriado prolongado. Já para destinos para a América do Sul, que são mais perto, dependendo do tipo de passeio que você quer fazer, até dá. Mas vamos levar em consideração um período de pelo menos 7 dias de viagem. Então aí você tem que verificar o seu calendário. Quem é que decide aí o seu tempo de férias? Você consegue escolher o mês ou já é um mês acertado dentro da empresa, você não consegue mudar. Identifica isso e aí você vai marcar suas férias ou o período da sua viagem. Você vai verificar também quais são os destinos que são bons, né? Que são os melhores destinos para viajar nessa época que você pode. Principalmente porque você vai levar em consideração o setor climático, né? Se vai ser época de furacão, esses desastres naturais, a gente precisa ficar atento porque não adianta nada eu querer viajar lá para os Estados Unidos, por exemplo, numa época de muita seca ou época de furacão e vai estragar toda a minha viagem e eu ainda posso correr risco de vida. Então na sua pesquisa atente-se isso para você identificar essa informação. Além do clima, você também vai verificar outras coisas, como alta demanda, se é muito cheio em alta temporada, se o destino que você vai está passando por reformas nos melhores pontos turísticos, se está tendo crise financeira, se está tendo alguma greve, algum evento muito grande que pode atrapalhar, né, ali o período da sua viagem. Então identifique isso também, porque às vezes você pode tentar jogar essa viagem mais para frente num outro ano ou de repente mudar o mês da sua viagem. Já o período da viagem você pode definir de 2 formas. Primeiro é quanto tempo você pode ficar na viagem. Novamente, se você tem aí um período de férias definido, você vai ficar todos os seus dias de férias ou você vai dividir entre outras atividades, né? Ou se você mesmo que escolhe quantos dias você vai querer, quantos dias você pode viajar. E você também pode definir o período da sua viagem de acordo com os passeios, né? Quantidade de atividades que você quer fazer na viagem. A gente sabe que tem muito destino, que tem muita coisa para fazer, então não adianta a gente querer colocar tudo no mesmo dia para ficar aí feito louca, feito barata tonta, andando de lá para cá e acabar ficando muito mais cansada do que aproveitar a sua viagem. Então identifique os passeios que você quer fazer e tente encaixar aí durante
o período da viagem. O passo 3 é você verificar quais são os documentos exigidos para você viajar para esse lugar, para esse destino. Precisa de passaporte? Precisa de visto? Precisa de alguma vacina específica? O comprovante da vacina de febre amarela, por exemplo, todas essas informações você precisa pesquisar antes de você comprar qualquer coisa da sua viagem. Como eu já falei, para os países do Mercosul, por exemplo, a gente precisa só do RG, tem que estar em bom estado, mas a gente não precisa tirar o passaporte ainda, se você quiser viajar só para esses países. E além disso, a gente também precisa, na maioria das vezes, apresentar lá na imigração o comprovante de hospedagem, o comprovante de recursos financeiros, de que você vai se bancar na viagem, também a passagem de retorno ou de saída daquele país. A gente sabe que às vezes a imigração é mais tranquila, não vai pedir, mas isso não quer dizer que não seja obrigatório você levar, tá? E uma das documentações mais importantes que a gente não pode viajar sem para qualquer país que a gente vai viajar é o seguro viagem. Independentemente se o destino requer como obrigatório ou não, eu sugiro que você sempre contrate um seguro viagem para qualquer viagem que você vai fazer. Passo 4. Aí sim a gente vai para as passagens, agora que a gente já decidiu quando a gente vai, para onde a gente vai, quanto tempo que a gente vai ficar e verificou todos os documentos. Então agora sim a gente pode verificar as passagens. E aí, para você que está acostumado a verificar passagem aérea só no site da companhia, vamos mudar essa estratégia porque você vai verificar pelos buscadores. Google Flights, Skyscanner, Viajanet, Kayak. Esses buscadores, se você ainda não está acostumado a usar, vai lá no site, pulsa todas as ferramentas para você entender como funciona, porque por ali você consegue ter uma noção de todas as passagens aéreas que estão disponíveis para aquele destino. Além disso, a gente vai acompanhar os preços, não é simplesmente buscar um dia e pronto, é esse valor e acabou. A passagem começa a ser vendida 11 meses antes do voo, então você tem praticamente um ano para verificar aí os valores, acompanhar para identificar, saber quando realmente aquela passagem vai estar mais barata ou não. Além disso, eu te aconselho a ativar os alertas de preços que tem nesses buscadores, porque se você não conseguir entrar pelo menos 5 minutos por dia, 15 minutos por dia para verificar, o próprio site te manda um aviso via e-mail para falar para você se aquela passagem baixou naquele dia ou ela aumentou naquele dia. Então, sempre também ative os alertas de preços. Nesses buscadores você consegue explorar os destinos mais baratos, ou seja, você quer ir para um certo destino, mas tenta verificar aí no mapa qual vai ser o destino mais próximo, né, dali da onde você quer ir, que ele é mais barato para você entrar ou sair. Por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, até mesmo aqui no Brasil, a gente tem o que são chamados de portas de entrada e saída, que são aqueles destinos, aquelas cidades que normalmente eles têm um fluxo maior de voos, então por isso acaba sendo mais barato entrar e sair por esses lugares. Eu sei que muita gente reclama de que tem que pegar voo com conexão é chata, mas nem sempre. Use a conexão a seu favor. Primeiro, lembre-se de que se você já tem um voo com conexão, certifique-se de que o tempo dessa conexão é suficiente para você passar ali em todo o processo de vistoria de bagagem, de imigração, se for passar por ali, atravessar o aeroporto, porque tem muitos aeroportos que são enormes, então a gente tem que ter esse tempo para não perder o próximo voo. Você também pode usar a conexão como stopover, ou seja, você conhecer mais um destino na sua viagem sem precisar pagar mais por isso. Normalmente, as companhias aéreas que tem ali um certo destino que ela precisa descer, ela acaba deixando a gente ficar a um período de 24 horas até 7 a 10 dias ali sem precisar pagar outra passagem. Então também verifique aí, quando você olhar nos buscadores, qual é a conexão, a cidade de conexão, e vai lá no site da companhia aérea, verifica se eles fazem esse esquema de stopover. Lembre-se de verificar as restrições da tarifa, nem sempre uma tarifa que é muito mais barata, ela realmente vai valer a pena de você comprar. Então quando você vê o valor, primeiro você olha todas as regras de tarifa, o que está incluso, quais são os serviços, para você não comprar essa tarifa que é muito barata e ter que comprar tudo à parte e pagar outras coisas ali mais para frente. Levando em consideração também as regras de cancelamento, mudanças e todas essas outras coisas, é sempre bom você ficar de olho nisso. Passo 5, agora é hora da gente escolher a nossa hospedagem. Assim como as passagens aéreas, a gente também vai usar buscadores para verificar qual hospedagem escolher, como por exemplo Booking.com, Hotels.com, entre outros por aí. Use e abuse dos filtros desses buscadores, né, para você verificar se tem café da manhã, se tem cancelamento gratuito, qual é a nota melhor ali daquela hospedagem, para você identificar a melhor hospedagem para você que vai ficar dentro do seu bolso. Analise a distância da hospedagem até os outros locais, como o aeroporto, o centro da cidade de onde você vai, os passeios, porque não adianta nada você querer economizar na hospedagem, pagar ela e ela vai ficar num bairro muito longe e você ter que gastar essa economia toda em transporte. Você vai desperdiçar seu dinheiro e seu
tempo também. Sempre verifique uma hospedagem que também tem uma localização ali boa, próximas do centro da cidade, de transporte público, de metrô, ônibus, certo? Para você conseguir também se locomover ali na cidade com facilidade. Como eu já falei, sempre verifique também a reserva que tem a possibilidade de cancelamento gratuito, como por exemplo no Booking e no Hotels.com você consegue fazer isso. Então a reserva de hospedagem você já consegue fazer normalmente com 1 ano de antecedência, e aí você pode até fazer mais de uma para tentar verificar qual vai ser a melhor ali durante a sua pesquisa. E se caso precisar cancelar por qualquer motivo, o cancelamento pode ser feito sem cobrança nenhuma dentro do prazo ali que vai estar nas regras. Então eu aconselho você também sempre verificar a reserva de hospedagem com cancelamento gratuito. Escolha o tipo de hospedagem que é melhor para você, o que você gostaria de experimentar, o que você já está acostumado a ficar hospedada aí, ou o que você gostaria de experimentar pela primeira vez. Você só quer ficar em hotel realmente? Você dá a oportunidade a ficar em hostels que tem mais oportunidade de socialização? Você quer ficar num Airbnb, numa pousada, numa fazenda? Verifique aí quais são as hospedagens que existem, né? Os tipos aí na cidade que você quer viajar e o que você está disposta a conhecer e a ficar aí na sua viagem. Dê oportunidade também para as hospedagens alternativas. Aqui no canal eu já tenho um vídeo falando só sobre essas hospedagens. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois que terminar esse vídeo aqui. Mas dê opção para as hospedagens alternativas, que normalmente você vai pagar até 90% mais barato. Nas hospedagens alternativas a gente tem a opção de house sitting, ou seja, você vai ali fazer uma troca, o dono da casa vai viajar e você vai ficar ali disponível para cuidar do pet, da casa, da plantinha, do que ele precisar ali durante a sua viagem. Tem o house exchange, onde você vai meio que trocar de casa, você vai ficar numa casa também de um outro viajante. Tem vários outros tipos, como intercâmbios voluntários. Então verifique se é uma experiência que você gostaria de viver aí na sua viagem, e com certeza é uma forma de economizar na hospedagem. O passo 6 do nosso planejamento é organizar o nosso roteiro. Assim como a lista de destinos, no caso do roteiro você vai sim fazer uma lista de todos os passeios que você gostaria de fazer na cidade que você quer viajar. Se você já tem alguma informação, faz aquela listinha. Se você ainda não tem, pesquisa aí na internet o que tem para fazer em cada cidade e faz também a listinha do que você acha que gostaria de fazer. Eu imagino que você já tem aí salvo nas suas redes sociais também várias dicas de viajantes, de blogueiros, então essa é a oportunidade de você verificar se realmente aqueles passeios que você viu, aquelas dicas de destinos e passeios faz sentido para você, então coloca também na lista. Sempre lembrando também do que você gosta de fazer, o que você quer fazer na viagem, quais são os tipos de passeio que te agrada, ou mesmo daqueles passeios que você nunca fez, o que você gostaria de experimentar. Por exemplo, viajar de balão. Você tem vontade de viajar de balão, mesmo que você nunca tenha viajado? Colocaria no seu roteiro? Se for, e o seu destino tiver essa opção, coloque aí também na lista. Não coloque passeio só porque outras pessoas indicaram. Verifica se realmente é uma opção que você gostaria de fazer. Entenda qual é o tempo de duração do passeio para ficar dentro da sua viagem. Normalmente o Google já mostra ali nas opções, as informações ali de cada passeio. Tem um gráficozinho que mostra tanto o período que ele fica mais cheio, né, de alta demanda, como alguns ele também coloca quanto tempo as pessoas ficaram dentro daquela atração, dentro daquela atividade. E aí você já consegue ter uma ideia de quanto tempo você leva para fazer aquilo. Se não, tenta verificar ali algumas outras pessoas, né, conversar com quem já foi, ou ver nas redes sociais quem já deu uma ideia, já falou sobre isso e comentou quanto tempo durou naquela viagem. Se você já tem um conhecimento de como é que funciona os passeios, né, se você já viajou pelo menos aqui pelo Brasil, ou faz bastante passeios aí na sua cidade, você consegue entender mais ou menos quanto tempo você fica num museu, quanto tempo você fica num parque, num jardim, todas essas coisas. Então leve em consideração isso, porque às vezes, como eu já falei no começo do vídeo, a gente quer colocar muita coisa no nosso roteiro e não vai caber, senão a gente vai ficar muito exausta. Leve em consideração também os deslocamentos, tanto do seu hotel, né, da sua hospedagem para os passeios, como também entre os passeios se você vai fazer mais de uma atividade no mesmo dia. Tente sempre fazer um roteiro onde os passeios eles são próximos um do outro, então você consegue fazer ali um mapa circular ou linear e que você também não precisa ficar rodando a cidade para cima e para baixo, consegue fazer um roteiro mais fluido.
E para isso você pode usar uma ferramenta como, por exemplo, o My Maps para fazer esse controle. Você vai colocar lá todos os seus passeios e o próprio My Maps já identifica para você ali onde que eles ficam, qual região, e aí você consegue fazer o seu roteiro sem problemas. Sétimo passo para nossa viagem realmente ficar totalmente planejada é a organização dos custos da nossa viagem antes e durante a viagem. Então, os primeiros gastos até aqui você já sabe, que é a passagem, hospedagem, documentação, seguro viagem, todas essas coisas que você vai precisar verificar antes da viagem, né? Antes de você realmente viajar, são os custos essenciais aí. Se você vai precisar comprar algum acessório, alguma roupa específica, vai comprar mala, vai comprar organizador, que seja, tudo isso tem que estar dentro do seu orçamento para você identificar se realmente você consegue arcar com aquela viagem. Lembre-se também de colocar nesse orçamento aí valores que você quer fazer para compras lá no destino, se você quer comprar lembrancinhas para trazer para casa, coisas para você mesmo, e isso tem que estar dentro do seu orçamento, certo? Outra coisa também é você ter uma opção de reserva de emergência aí, um valor de pelo menos 10% do total da sua viagem, para se acontecer alguma coisa, você tá respaldada, você conseguir passar aí sua viagem também sem nenhum perrengue. E aí você vai identificar como que você vai levar dinheiro para sua viagem. A primeira coisa é você se atentar a ter um orçamento diário, tá? Quanto que você vai gastar, você está disposta e você pode gastar por dia. É sempre bom a gente ter essa organização, porque se num dia você gastou mais e no outro menos, você consegue fazer um balance aí, né? Consegue equilibrar sem precisar gastar todo o dinheiro que você separou para a viagem. Nessa sua pesquisa também, nesse planejamento, a gente vai verificar como vai levar dinheiro. A gente tem as opções de cartões globais hoje em dia, que são as contas globais como o Wise, Nomad e o Revolut, que dão cartões de débito pra gente. A gente compra ali a moeda e na hora de passar lá na viagem, passa como débito normal. E aí não precisa ficar preocupado com as taxas do cartão de crédito. A gente também tem a opção de transferência bancária como o Western Union, que funciona normalmente aqui nos países da América do Sul e alguns países que também funciona muito melhor do que os cartões globais. Você vai verificar na sua pesquisa qual a melhor forma aí que o pessoal tem falado, os viajantes têm falado sobre o destino. A opção que basicamente ainda não saiu de moda é sim o dinheiro em espécie. Apesar de muitos países já estarem parando de aceitar dinheiro em espécie, só aceita pagamento em cartão, às vezes é bom a gente levar para qualquer imprevisto ou pelo menos aí para usar no primeiro dia. Não precisa levar muito papel moeda, só realmente para esses casos, para que você também não tenha problema e consiga ir passar se precisar em algum mercado ou no transporte público, alguma coisa, ou até para mostrar na imigração caso eles peçam. Em relação ao cartão de crédito, eu recomendo você até pode levar e avisar aí a central do cartão que você vai levar para a viagem para eles ativarem, né, o cartão durante a viagem para também não ter problema, mas eu sugiro que você use apenas em último caso, extremo caso de emergência, porque o cartão de crédito ele cobra as taxas muito altas, principalmente do IOF, que por enquanto está no valor de 4,38%, vai abaixar agora para 2025 1%, mas mesmo assim ainda está muito caro em relação aos cartões globais, tá? Então, o cartão de crédito, por enquanto, só em extremo caso de emergência. Diversifique o formato. Então, como eu falei, leve um pouquinho em papel moeda, leve os cartões globais, se possível, tenha 2 aí, dependendo do destino que você vai usar, para se um não funcionar, você tem outro respaldo, certo? Outra coisa no seu planejamento é você comprar moeda estrangeira aos poucos. Você vai colocar lá na sua conta aí da conta global, por exemplo, compra uma certa quantia por mês até chegar a data da sua viagem, porque assim você consegue comprar, né, ter como pagar essa moeda aos poucos e também você usa a variação do dólar ou do câmbio local. Durante a sua viagem, se precisar, verifique para sacar lá no destino quais são os caixas eletrônicos que não cobram taxa. Assim você também evita de gastar o seu dinheiro com essas taxas e não conseguir usar eles realmente para a sua viagem. E claro, toda essa organização financeira você vai fazer do jeito que você achar melhor, seja numa planilha, num papel, num caderno, num bloco de notas no seu celular, em aplicativos que você já conhece. Você vai verificar qual é a melhor forma para você. Existem realmente vários formatos, várias ferramentas, como por exemplo, planilha no Excel ou até o aplicativo Travel Expense, que você consegue colocar todos os gastos, principalmente os gastos antes da viagem, para fazer esse controle. Só que você precisa identificar se você consegue se adaptar com essa ferramenta. Não adianta vir aqui mostrar, use esta ferramenta, mas ela não funciona porque você também não consegue se adaptar.
Então verifique qual é a melhor ferramenta para você. Agora que você já sabe que em 7 passos você consegue planejar sua viagem internacional dos sonhos, que é verificar qual é o destino que você vai viajar, quando e por quanto tempo você vai viajar, qual é a documentação que você precisa, verificar qual é a hospedagem, também qual é a passagem aérea que você vai poder escolher, organizar o seu roteiro e também organizar a parte financeira aí da sua viagem. Agora você já está pronta para viajar o mundo. Então me diz aqui nos comentários qual é o próximo destino que você vai escolher para fazer esse planejamento e testar aí da sua viagem. Aproveita para curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrita e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!